está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bendito Deus, nós te glorificamos nessa noite, te agradecemos pela tua presença neste lugar. As tuas misericórdias, ó Deus, são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, são novas a cada manhã. Senhor, fala conosco nessa noite por intermédio da tua palavra. Ensina a pregar, Senhor amado, de forma simples, de forma clara, de maneira que a tua igreja seja abençoada e edificada nessa noite e o teu nome seja glorificado. Te peço essas coisas em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podem tomar assento. Eu agradeço a Deus a oportunidade que me concede mais uma vez de estar podendo compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Queridos, essa igreja que recebeu essa carta, eles no início da caminhada, eles haviam enfrentado muitas tribulações, muitas lutas, alguns foram presos, em outros momentos, em outras ocasiões, eles foram solidários com os que estavam em dificuldade. No início dessa igreja aqui, que recebeu essa carta, eles se compadeceram de quem estava na prisão. Eles também tiveram seus bens confiscados e aceitaram isso com alegria, porque eles tinham um bem permanente, um bem superior. Eles esperavam pela recompensa que provinha de Deus. Sendo que, com o passar do tempo, começou a vir sobre essa igreja a seguinte dúvida: será que nós tomamos a decisão certa de abandonar o judaísmo e seguir a Cristo? Será que nós tomamos a decisão certa de abandonar nossas tradições antigas e agora servir a esse Cristo? Tanto sofrimento, tanta dificuldade, tanta luta. Então o autor, ele vai escrever uma carta para essa igreja, mostrando que eles não deveriam se preocupar, porque eles tinham tomado a decisão correta de seguir a Cristo. Então, do capítulo 1 até o capítulo 10, ele começa a mostrar para aquela igreja o seguinte: olha, vocês reverenciavam tanto na antiga aliança aos anjos, mas Cristo é superior aos anjos. Vocês reverenciavam tanto na antiga aliança a Moisés, que foi fiel sobre toda a casa de Deus, mas Cristo está sobre a casa de Deus, Ele é superior a Moisés. Vocês reverenciavam tanto na antiga aliança o sacerdócio levítico, a liturgia, os rituais, mas Cristo, Ele é superior a esses rituais. Então ele começa a mostrar para essa igreja que Cristo, Ele é maior, que Cristo, Ele é superior, que vale a pena servir a Jesus. Do capítulo 1 ao capítulo 10 ele fala sobre isso. Quando chega no capítulo 11, ele introduz uma lista que é muito conhecida da igreja, que é a lista dos heróis da fé. Ele traz essa lista para aquela igreja porque ele quer encorajar a igreja a perseverar. Eles estão debaixo de luta, de prova, e ele quer encorajar a igreja, com alguns exemplos do Antigo Testamento, a perseverarem. Então, o capítulo de número 12, ele agora começa a dizer o seguinte: ainda que mesmo entendendo que Cristo é superior, ainda que vendo alguns exemplos do herói da fé, ainda assim, se vocês se encontrarem enfraquecidos, se vocês se encontrarem desanimados, eu vou dar para vocês o motivo pelo qual vocês estão em sofrimento. Então, no capítulo 12, versículo 10, da carta aos Hebreus, ele fala assim: porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Ele vai dizer para a igreja o seguinte: olha, o motivo pelo qual vocês estão sofrendo, o motivo pelo qual vocês estão passando por adversidade, o motivo pelo qual vocês estão debaixo de luta, é porque Deus quer que vocês sejam
participantes da sua santidade. Quando eu li isso aqui, algo me saltou aos olhos, porque eu sei que a santidade é um atributo de Deus, e eu sei que existem alguns atributos de Deus que eles são exclusivos. Por exemplo, Deus não nos faz participantes da sua onisciência. Deus sabe de tudo, mas Ele não faz a igreja participante disso. Vez ou outra Deus revela, mas nós, em momento algum nas Escrituras, vamos encontrar um caminho para sermos participantes da onisciência de Deus. É um atributo exclusivo dele. Deus também tem como atributo exclusivo a sua onipresença. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, sendo que Deus não nos faz participantes desse atributo. Deus não nos faz participantes da sua onipresença. Nós estamos aqui e não temos condição de estarmos em dois lugares ao mesmo tempo. Existe um outro atributo de Deus, que é o atributo da onipotência. Deus, Ele tem todo o poder. Deus, Ele tem toda a autoridade, sendo que Deus não nos faz participantes da sua onipotência. Ou seja, esses três atributos que eu citei aqui nessa noite, em momento algum, nós iremos encontrar um caminho para sermos participantes dele. Mas existe um atributo de Deus, que é o atributo da santidade. O nosso Deus é um Deus santo. Por isso Isaías, quando teve aquela visão, ele disse o seguinte: ele viu os querubins sobrevoando, e os querubins diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas o que me chama a atenção é que Deus quer que eu seja participante desse atributo. Aleluia! Então eu aprendo das Escrituras que Deus tem uma paixão, Deus tem um amor pela sua santidade. Por isso em Levítico 19 diz: sede santos, porque eu, nosso Deus, sou santo. Não seja santo porque eu vou dar vitória, não seja santo porque eu vou abrir a porta, não seja santo porque eu vou curar, seja santo porque eu sou santo. Esse é o padrão de Deus para a igreja. Deus é uma igreja santa. Mas como Ele vai nos fazer participantes desse atributo? Trazendo para nós o sofrimento. Então Deus ensina para aquela igreja o seguinte: vocês estão sofrendo porque eu quero que vocês sejam santos. É a teologia. Você está sendo apertado, você está sendo lapidado, você está sendo moído. As coisas estão cada vez mais difíceis para você, porque Deus quer que você seja santo. Aleluia. Sendo que alguém poderia naquela igreja pensar o seguinte: eu não quero esse negócio de santidade não, porque eu não quero sofrer. Se a condição para a santidade é sofrimento, eu não quero isso, eu não quero sofrer. Aí, inspirado pelo Espírito Santo, o autor aos Hebreus vai dizer para aquela igreja o seguinte: sem santidade, aleluia, você pode até escolher não querer ser disciplinado, corrigido pelo Senhor, mas sem santidade, aleluia, aleluia. Vocês estão entendendo a ligação essa noite? Vocês estão sofrendo porque eu quero tornar vocês santos, mas eu não quero sofrimento, Senhor. Mas sem santidade você não vai ver Deus, o céu, a vida futura só se entra lá de um jeito, com santidade aqui. Sem santidade na terra não há céu, sem santidade não há futuro, sem santidade ninguém vê. É o que Deus diz. Então, meditando nesse texto, nessa palavra, eu pedi a Deus algumas recomendações para a igreja em relação a esse tema. E comecei a estudar a carta aos Hebreus. Eu não vou vir aqui essa noite dizer para você fazer uma lista aí, indicando
Livre-se desse mau hábito, adicione esse bom hábito aqui, porque essas listas morais que muitas vezes existem, elas são regrinhas e regrinhas, mas muitas vezes não trabalham no principal, que é o nosso coração, porque às vezes a gente compra um monte de regrinha, mas o coração está longe de Deus. Então aqui em Hebreus eu aprendi alguns princípios sobre santidade, e eu quero compartilhar com vocês essa noite. Primeiro dele está em Hebreus capítulo 10, versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ele está dizendo o seguinte para a igreja: olha, tem uma turma aí dentro que está pecando deliberadamente. Não é aquele pecado ocasional, porque nós somos sujeitos a falhas e muitas vezes nós nos equivocamos, tomamos algumas atitudes que não são corretas. Não é disso não. Ele está dizendo o seguinte: ó, tem um pessoal aí na igreja que está pecando deliberadamente, de propósito, com intenção, sabe que é pecado, sabe que está errado, mas está fazendo. Ele está dizendo isso para a igreja. Então ele está dizendo o seguinte: olha, se vocês continuarem nesse ritmo aí, já não vai haver mais expiação, já não vai haver mais perdão pelo pecado, porque quando nós pecamos deliberadamente, nós perdemos o temor, e o temor é condição essencial para ter santidade. Sem temor não tem santidade. E tinham pessoas naquela igreja que estavam pecando, e alguém pregava e continuava pecando de forma deliberada, de forma intencional. É isso mesmo, vamos fazer mesmo. E a mensagem está sendo pregada e a pessoa está pecando, e a mensagem está sendo pregada e a pessoa está pecando. Ele está dizendo o seguinte: ó, se você andar por esse caminho, é porque você perdeu o temor, e sem temor não há santificação, e sem santificação não vai ver a Deus. A igreja que mais se aproxima do propósito de Deus, na minha opinião, é a de Atos 2. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão. Mas chega um versículo espetacular que diz assim: e em cada alma havia temor. Pessoa que me buscou hoje para vir aqui, viemos conversando, ele falou algumas coisas comigo, ele falou mais uma coisa: Deus me deu temor. Porque sem temor não há santidade. Sem temor, sem respeito, sem zelo pelas coisas de Deus, não há santidade. A Bíblia diz no Antigo Testamento que os dois filhos de Eli eram sacerdotes, conheciam a palavra, ouviam a palavra, estavam no templo, conheciam a lei, eles faziam aquilo que não agradava a Deus, colocavam a mão naquilo que não agradava a Deus. Deus levantou o profeta Samuel, a mensagem de juízo veio, e aqueles dois moços eram sacerdotes, eram conhecedores da palavra, eles morreram, eles se cumpriram, porque não tinham santidade. Isso aqui não significa santidade. Aparência de crente não significa santidade. Rosto de crente não significa santidade. Chorar do corpo não significa santidade. Santidade tem que ter temor. Chora, canta, prega, sorri, mas não tem temor. Sem temor não há santificação, e sem santificação não verá Deus. Então, a primeira recomendação para a igreja: não pequem deliberadamente, tenham temor. Primeira recomendação. Segunda, Hebreus 10, 24, 25: consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Tinha uns irmãos lá na igreja, nessa igreja aqui, eu estou falando dessa igreja aqui,